Estado de alerta para guerra na Ucrânia, que nessas últimas horas teve uma onda de ataques de drones atribuída à Ucrânia contra Moscou, inclusive bairros residenciais. Um dos que tem residência lá nessa região é Vladimir Putin, o presidente russo. Godoy, bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia, Carol. Bom dia, amigos. Bom dia. Além dessa ofensiva, você vai tratar também aqui de explicar para a gente o que são bombas burras transformadas em inteligentes nessa guerra. É isso mesmo. É mais ou menos como se você tivesse, vamos comparar com automóveis. Você tem ali uma frota de Fiat, daqueles Fiat quadradinhos antigos, aquele modelo horrível. 147, é isso? 147, é o velho 147, que é aquele quadradinho. E aí, de repente, você consegue colocar nele um motor de Ferrari e essa coisa aí, estranha, híbrida, começa a ganhar corridas, ou seja, Red Bull que se cuide, porque realmente quem está chegando, o quadradinho com motor Ferrari. Mais ou menos isso é o que está acontecendo nesse momento nos ataques da Rússia contra a Ucrânia. Acontece o seguinte, a Rússia tem os estoques gigantescos ainda de material da era soviética. Bombas, enfim, todo o arsenal que você possa imaginar ainda tem muita coisa daquela época. Ela tem conseguido reativar, por dois motivos. Está gastando muito material, né? O material vai para frente de combate, acaba destruído, enfim, quebrado, está gastando muito material e a velocidade, embora a indústria militar russa seja conhecida pela velocidade, pela capacidade de produzir equipamentos em grande escala, ela não está conseguindo atender a reposição. Então, o que a Rússia tem feito é utilizar muito material antigo. Então, ele sabe que vai perder essa coisa toda, mas consegue cumprir a missão de fazer a interdição, enfim. E o que está acontecendo com as bombas é uma coisa que não é não é apenas o aproveitamento de um equipamento antigo, não. Ela está aplicando as bombas. Primeiro desenvolveu a própria guerra foi ensinando isso, equipamentos menores, ou seja, bombas de menor porte, mísseis de menor porte, conseguem passar pelas defesas antiaéreas da Ucrânia, que são defesas antiaéreas ocidentais, usadas desde o Patriot, famoso Patriot, antimíssil americano, né, até equipamentos menos sofisticados, porém bastante avançados, fornecidos pela Alemanha, pela Suécia, pela Dinamarca, que cedeu o equipamento que ela tem de outros países, enfim. É uma defesa antiaérea bastante sofisticada, difícil de ser furada, e como vemos nesses ataques que você citou aí no começo, embora tenham sido imensamente o fogo de barragem, né, o ataque com munição inteligente, procura o alvo, com munição, com mísseis que são interditados, drones que são interditados, são interceptados em voo, ainda assim consegue um score bastante interessante. Muito bem. O que acontece com as bombas? São bombas de 45 quilos até 125 quilos. Nessas bombas, que são aquelas velhas bombas que a gente vê como nos filmes da Segunda Guerra Mundial. O avião passa, o bombardeiro passa num determinado ponto e deixa ela cair, né? Precisão é pequena, né? E ela faz muito estrago, porque tem ali uma carga explosiva significativa. Muito bem. O que a Rússia está fazendo é aplicar a essas bombas um kit. Esse kit tem umas asinhas traseiras móveis ligadas a um colar que fica na cabeça da bomba, né? Eletrônico, que pode ser conectado via satélite com sistemas semelhantes. Seria como se você estabelecesse um Waze automático dentro da bomba. Dá o endereço e ela vai atrás desse endereço. As asinhas fazem com que ela faça um voo planado, e não aquela coisa de você jogar e ela cair como se fosse uma pedra. São lançados a 40 quilômetros de distância, e aí vem fazendo esse voo planado até o alvo. E atinge esse alvo com extrema precisão. E escapa da vigilância antiaérea, atacando, porque são muito pequenos. Então eles
surgem nos radares de uma maneira errática, um pequeno ponto, às vezes nenhum, às vezes são essas menores, os artefatos menores, as bombas de 45 quilos, por exemplo, elas são confundidas com uma coisa que é chamada de poeira eletrônica, né? Ou seja, é como se você tivesse uns pontinhos fantasmas na tela, não sabe se é ou não é, e elas acabam vazando essas defesas e atingindo com muita precisão os pontos pretendidos, geralmente vias e centrais de geração de energia, áreas de depósito de equipamento militar, aeroportos, enfim. A infraestrutura do país está sendo comprometida por esses ataques. Sim. E aí a resposta tem sido, nesse momento, ataques com drones contra posições russas, o que só serve para aumentar a escalada da guerra. Muito bem, quer dizer, vamos continuar acompanhando aí essa situação toda, mas essa explicação muito interessante que o Godoy trouxe de como que as duas nações se viram numa guerra tão prolongada como está sendo essa. Godoy, oi, diga. E uma coisa interessante, essa tecnologia de transformar bomba burra em bomba inteligente, né, é dominada hoje, de maneira geral, pelo mundo inteiro, inclusive o Brasil. O Brasil é um produtor, enfim, a gente sabe que é um grande fornecedor de equipamento militar para o mundo, né? Ele tem clientes na Ásia, África, Oriente Médio principalmente, e ele tem oferecido e tem vendido esse kit, as asinhas com o sistema de direção, para essa clientela toda, né? E veja, uma bomba como essa dessa de 45 quilos, custa qualquer coisa como $500. O sistema de direcionamento custa 2.000 e pouco. Então, de repente, você tem um equipamento barato, consegue atingir um alvo estratégico a um custo muito baixo. E o Brasil ganha dinheiro com isso também, né? Muito bem, contamos aí com a inteligência sempre do Roberto Godoy às quintas, até para explicar essas questões para a gente. Obrigado, até semana que vem, Godoy. Grande abraço, até a semana que vem.